Olá, mentes inquietas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Criatos. E é muito bom estar por aqui compartilhando com vocês as minhas pesquisas, os meus estudos e um pouquinho também das minhas ideias, do que eu penso, tentando organizar ali tudo em sequência. E se você nos acompanha desde o primeiro episódio, esse já é o episódio número 5, e nós percorremos um caminho até aqui, onde nós entendemos o que nos impede de começar, os medos e pensamentos que nos limitam, e depois de entender tudo isso, nós decidimos dar o primeiro passo. A partir daqui, vamos entender o que encontraremos pela frente e como podemos desviar do que nos atrapalha. Se no episódio passado a gente falou sobre a coragem de Pedro de pisar fora do barco, hoje o assunto é o que acontece logo após disso. O que vem depois de sairmos do barco, de termos a coragem de dar o start. Porque dar o primeiro passo é uma coisa e aguentar o que vem depois é totalmente diferente. Vamos entender que existem dois principais inimigos nessa fase. E hoje a gente vai encarar os dois de frente. Bom, então vamos lá para o que importa, sem enrolação. Vamos falar do primeiro inimigo, que é o inimigo de fora. A opinião de quem está te assistindo de longe. Assim que você decide fazer diferente, seja no trabalho, na igreja ou dentro de casa, você fica visível e isso é inevitável. Mas ficar visível tem um preço. Todo mundo que nunca teve coragem de tentar, de repente vai ter uma opinião bem forte sobre o que você fez. O livro de Neemias é praticamente um manual sobre isso. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, um cargo de muita confiança, mas nada relacionado à construção. Quando Neemias soube que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, era ali a cidade em que os seus pais estavam enterrados, né? E ele ali se debruçou e chorou. Ele orou e depois disso pediu para o rei para voltar e reconstruir a cidade, além de alguns suprimentos e outras coisas que seriam necessárias para essa jornada. E o rei assim o concedeu esse pedido, e ele foi. Mas assim que as primeiras pedras foram levantadas, a zombaria começou. Um dos líderes da região, chamado Sanbalat, perguntou bem alto na frente de todo mundo: o que esses judeus fracos pensam que estão fazendo? Será que vão terminar isso num dia só? E o parceiro dele, Tobias, completou rindo: pode deixar, se uma raposa subir nesse muro, ele desaba sozinho. Isso tá lá em Neemias de 1 a 3. Repara, a zombaria não veio de gente que tinha um muro melhor construído em algum outro lugar, nem mesmo de quem estava trabalhando junto com Neemias na reconstrução dos muros. Veio de gente que não tinha nada construído, gente que não tinha consolidado nada. O que Neemias fez com isso? Ele não desceu do muro para discutir. A Bíblia diz em Neemias 4:6 que o povo continuou trabalhando porque tinha ânimo. Mais para frente, os mesmos homens tentaram atrair Neemias para uma reunião fora da obra, provavelmente para fazer mal a ele num tipo de emboscada. E ele respondeu a mesma frase 4 vezes: estou fazendo uma obra grande e não posso descer. Ou seja, ele reconhecia que a obra era muito maior do que qualquer outra coisa, que ele não poderia simplesmente parar ali. Isso está em Neemias 6, de 2 a para quem quiser acompanhar a leitura. Guarda essa frase. Ela serve para qualquer crítica vazia que você for receber esse ano. Quando focamos no que estamos fazendo de valor, evitamos muitos problemas. Evitamos que a nossa boa obra deixe de andar, evitamos atrasos e principalmente armadilhas de quem tenta nos atrair para fora do nosso objetivo. Só que existe um tipo de crítica que dói de um jeito diferente, e é a que vem de dentro da sua própria família. Antes de enfrentar Golias, Davi era só um adolescente levando comida para os irmãos que serviam no exército. Isso está em 1 Samuel 17, do 17 ao 19. E ao chegar lá, ouviu o gigante desafiando Israel e começou a perguntar o que aconteceria com quem enfrentasse aquilo. Foi aí que o irmão mais velho dele, Eliabe, perdeu a paciência e disse para ele: por que você desceu até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Você só veio para ver a batalha. Davi não tinha proposto nada ainda, só fez uma simples pergunta e já foi acusado de arrogante pelo próprio irmão. A resposta dele foi curta: o que foi que eu fiz agora? Não foi só uma pergunta? Isso tá lá em 1 Samuel 17, 29. E ele simplesmente se virou, continuou conversando com outra pessoa e seguiu o que tinha ido fazer ali. Às vezes a crítica mais difícil de engolir não vem de um estranho da internet ou de um colega não tão próximo, vem de alguém que te conhece bem demais para imaginar você fazendo algo maior do que o que ele te enxerga fazendo. Nesses casos, por mais difícil que seja, não se deixe limitar pela visão pequena
que as pessoas têm sobre você. Na maioria das vezes, elas não fazem por mal, mas por excesso de cuidado, por desconhecerem verdadeiramente o seu potencial, ou não entenderem o propósito que Deus tem para você e para aquilo que Deus te chamou. Porque isso, Deus falou somente com você e não com as pessoas que te cercam. Só um adendo muito importante aqui. Nem toda crítica é um Sambalate tentando te derrubar ou um Eliabe, né? Provérbios 27:17 diz que o ferro afia o ferro. Existe crítica que vem de alguém que te ama e quer te ver melhor. E quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15:32. A diferença entre a crítica que constrói e a que só zomba geralmente está numa pergunta simples. Essa pessoa está tentando construir alguma coisa também ou só está torcendo para você tropeçar? Só que existe um crítico bem mais difícil de ignorar, muito mais chato e muito mais persistente do que qualquer Sambalate ou qualquer Eliabe. Esse crítico mora dentro da sua cabeça e fala exatamente com a sua voz. Sim, eu estou falando de você. Imagina isso, você finalmente cria coragem e dá o primeiro passo e começa a receber comentários sobre o que está fazendo. E no meio de 20 comentários bons chega apenas um ruim. E adivinha qual desses 20 a sua cabeça decide repetir de madrugada? Só aquele único que foi negativo. Ele, na sua cabeça, vira a prova de que você não deveria ter tentado, de que não tem talento, de que é melhor voltar para a rotina antiga. Moisés viveu uma versão antiga disso. Deus apareceu para ele numa sarça em chamas, a famosa sarça ardente, e deu uma missão clara: tira o povo do Egito. A resposta de Moisés não foi sim, senhor, foi algo mais perto de eu não sou eloquente, sou lento de fala e pesado de língua. Isso está em Êxodo 10. Moisés estava tão preso na própria limitação que quase perdeu de vista quem estava o chamando e quem estava lhe dando aquela missão. Como eu disse no começo, este podcast, antes de tudo, fala muito comigo. A base desses nossos bate-papos é tudo aquilo que eu tenho buscado melhorar por meio dos estudos da palavra. E até hoje, este tema me confronta bastante. Produzir conteúdo nunca foi o meu forte, falar para a câmera ou imaginar que muitas pessoas possam estar me ouvindo sempre foi um desafio, mas eu acredito que ao ser confrontado e compartilhar tudo que eu tenho aprendido com vocês, eu posso ajudar outras pessoas a refletirem sobre as coisas que eu negligenciei por muito tempo, e foram muitos anos negligenciando tudo isso. E por isso eu afirmo que isso não passa de autossabotagem, trocar o tamanho do chamado pelo tamanho do seu, entre aspas, defeito favorito. Agora, sobre aquela dor de ver o seu projeto criticado, tanto por fora quanto pela sua própria cabeça, a Bíblia usa uma imagem que vale a pena entender direito, e não só repetir. Malaquias descreve Deus como um purificador da prata, que se assentará para refinar o metal. Isso está em Malaquias 2:3. No ofício antigo da ourivesaria, o processo funcionava assim. O artesão colocava a prata ou o ouro bruto no fogo e ficava ali olhando com muita atenção, porque à medida que o metal esquentava, as impurezas escondidas de dentro do metal subiam para a superfície e era muito mais fácil de serem eliminadas, e uma boa parte delas era dizimada pelo próprio fogo. Segundo essa tradição do ofício, o artesão só considerava o processo terminado quando conseguia enxergar o próprio reflexo no metal derretido. Pedro usa uma analogia parecida quando descreve que a prova da vossa fé vale mais do que o ouro que se destrói, ainda que provado pelo fogo. Ou seja, o fogo não existe para te destruir, existe para fazer subir à superfície exatamente aquilo que precisa ser tirado. Aquela crítica que doeu, quando filtrada com honestidade, geralmente está apontando para um ponto real. Um argumento mal construído, uma comunicação confusa, um detalhe que você sabia lá no fundo que estava capenga. A dor não é prova de que você é uma farsa, é o processo mostrando que você precisa de ajustes. Mas todo mundo que passa por esse processo, assim como o ouro, vai ser puro, refletirá a glória de Deus e terá muito mais valor. Bom, agora comenta aqui abaixo qual foi aquela crítica que doeu na hora, mas que, olhando agora, você percebe que apontou para alguma coisa real que precisava mudar. Eu quero ler as suas respostas aqui nos comentários, ou a gente pode trocar uma ideia no privado. Você pode me mandar mensagem, me chamar e a gente conversa sobre esse assunto. Bom, e para atravessar essa fase sem desistir no meio do caminho, tem uma crença comum que precisa ser desmontada. A ideia de que você só deve continuar um projeto enquanto estiver inspirado. Porque às vezes esse tipo de comentário ou a nossa própria autoavaliação nos desmotiva, e se a gente for se apegar à inspiração, a coisa não vai dar certo. Motivação é ótimo para começar,
Ela é o motivo pelo qual você abriu aquele documento em branco pela primeira vez, ou postou o seu primeiro vídeo, não sei o que você se propõe a fazer, mas ela não foi feita para durar até o fim. Quem sustenta um projeto até a entrega, ou um casamento até os 50 anos de casados, ou um negócio até dar certo, não é a motivação, é a disciplina de aparecer mesmo nos dias sem vontade nenhuma. Eclesiastes 11:6 descreve isso de um jeito bem prático. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual vai prosperar, se uma, se outra, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, planta de manhã, mesmo sem saber o resultado, e continua plantando à tarde, mesmo sem saber o resultado. Quem colhe alguma coisa geralmente é quem semeou nos dois períodos, não só quando estava com vontade. Paulo escreve algo parecido para os Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. E isso é muito importante, esse pedaço do se não desanimarmos. Isso está em Gálatas 6:9. Repara na condição. A colheita chega para quem não desanima, não para quem sente vontade o tempo inteiro, até porque isso geralmente não acontece. E quando o cansaço bater pesado mesmo, o livro de Hebreus aponta para Jesus. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não se importando com a vergonha. Hebreus 12, de 1-2. Jesus não caminhou para a cruz porque estava emocionalmente animado para aquele dia. Ele caminhou porque tinha um propósito maior do que o sentimento daquela sexta-feira. Então a pergunta prática para essa semana não é: estou motivado? E sim, o que preciso ajustar? E vou fazer isso mesmo sem vontade nenhuma? Bom, resumindo o papo de hoje, a crítica de fora vai chegar, filtra o que é ruim e o que é gente que te ama tentando te afiar. A crítica de dentro também vai chegar, e ela geralmente pode estar apontando para algo real, não provando que você é uma farsa. E o que sustenta tudo isso não é motivação, é disciplina. Se esse papo te ajudou a enxergar diferente aquela crítica que ainda dói, deixa o seu like aqui no YouTube, se inscreve no canal e manda esse episódio para alguém que está no meio de um projeto, mas não sabe lidar com as críticas. Se você está ouvindo pelo Spotify ou em outro app de música, segue o podcast, deixa as 5 estrelas, faz um comentário, compartilhe também. Isso ajuda muito mais gente a encontrar essa conversa. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.